Olá, amigos! Está no ar Sindicep Entrevista, um espaço para discussão de temas relevantes para os servidores públicos e toda a sociedade. Você pode acompanhar em nosso site e em nossas redes sociais e agora também pela TV Alternativa, canal 19.1, aos sábados e domingos às 10h30, com reprise às segundas às 9 horas, depois do Pauta Alternativa. No programa de hoje, vamos receber o professor e consultor de negócios entre Brasil e China, Milton Pomar. Na pauta, o novo momento brasileiro e a relação com a China e seus impactos. E o lançamento do livro O Sucesso da China Socialista. Professor Milton, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, para mim é sempre um prazer estar aqui no Maranhão. Ontem nós tivemos o lançamento do livro e foi uma atividade assim muito impressionante. Muita gente, muita participação. Foi, para mim, muito emocionante porque é o primeiro lançamento no Brasil, foi aqui em São Luís, né? Professor, conte para nós como o geógrafo Milton Pomar virou especialista em China. Eu era secretário de Desenvolvimento Econômico na cidade de Chapecó, lá no oeste catarinense, e recebi um convite para participar de uma comitiva que ia à China em abril de 1997. E essa comitiva, no meu caso, era para fazer cidade irmã entre Chapecó e uma cidade na província de Henan, que é a província irmã de Santa Catarina. E eu fiquei naquela, ir para a China, né? Isso eu estou falando 97, não é 2023, né? E meti os peitos, eu arranjei dinheiro emprestado, peguei dinheiro, né, no Banco do Brasil e tal, empréstimo, e lá fui eu. E nessa viagem, quando eu cheguei lá em Guangzhou, que é a cidade que a gente conhece como Cantão, que eu desembarquei, olhei para o avião, olhei assim, eu estou na China, bom, agora eu já posso morrer, né? Imagina, eu estou na China, já vim à China, para mim foi a coisa mais... Eu nunca imaginei, naquele momento, que eu teria todo esse envolvimento depois com a China, né? E essa história, ela tem assim, o meu pai já tinha ido à China várias vezes, o meu avô, então a gente já tinha um envolvimento de trabalho, de conhecimento, de relacionamento com a China. E a partir dali as coisas foram acontecendo, eu comecei a dar palestra, comecei a escrever artigo, e, enfim, veio nesse embolado. Depois eu fui trabalhar realmente com a China, mudei para lá, cheguei a morar na China. Então é um embolado, a coisa foi acontecendo e já são 26 anos, né? Pomar, a China sempre despertou interesse por conta de suas especificidades, né? E principalmente por ter sido uma nação fechada para o mundo durante muito tempo. Há 40 anos ela tem feito esse caminho inverso, abrindo para o mundo para se tornar parte dele. Como está esse processo hoje? O que se pode falar desse processo trazendo isso para a nossa relação com o Brasil? Ano que vem, o Brasil e a China vão completar 50 anos do estabelecimento das relações diplomáticas. Nesses 50 anos, os primeiros 10 anos, no período da ditadura militar, não aconteceu praticamente nada, né? Foi muito pouca coisa, houve muita reação da extrema-direita na época, militar. Teve até uma tentativa de golpe por causa disso, pouca gente sabe disso. Mas aquela tentativa de golpe que houve em outubro de 77, quer dizer, era um golpe dentro do golpe, era a extrema-direita militar contra o Geisel. O motivo foi a questão da China, né? Imagina, a China comunista, como é que uma ditadura de extrema-direita podia se aliar a uma ditadura comunista, como eles diziam na época, né? Bom, e de lá para cá, o Brasil, aos poucos, em 88, teve esse convênio do CBERS, que era o Renato Archer, maranhense, inclusive, né? Que é um convênio fantástico de cooperação aeroespacial. Depois, lá em 95, o Fernando Henrique foi à China e aí acertaram que seria uma parceria estratégica e tal, mas a coisa não andava. A partir do início do governo Lula, em 2003, é que houve um impulso nessa relação com a China. E a China, essa questão de que a China esteve fechada para o mundo, é importante que as pessoas saibam que a China foi fechada para o mundo pelos Estados Unidos. Quer dizer, o que os Estados Unidos fazem com Cuba e com a Venezuela, eles fizeram com a China há muito tempo. Eles tiveram que deixar a China se relacionar com o mundo a partir de 79, de fevereiro de 79, no governo Jimmy Carter, porque eles estavam precisando.
Então, como eles estavam precisando, aí eles tiveram que... Né? Então, assim, a China voltou a se relacionar com o mundo a partir de 79, a partir de um acordo político, em que ela começou a mandar estudantes para os Estados Unidos para intercâmbios e tal. E hoje a China é essa potência que a gente está vendo, né? É um tema relevante, muito relevante atualmente, é o tema ambiental, né? E o que a gente, hoje, a nossa relação comercial com a China, ela está muito baseada em commodities, né? E principalmente coisas que degradam o meio ambiente. Sim. O que pode fazer, o que o Brasil, primeiro, o Brasil, depois a gente vai falar de Maranhão, pode fazer para tentar melhorar essa relação comercial, tirando essa parte, vamos dizer assim, podre? É difícil porque, assim, os interesses econômicos que estão envolvidos são interesses muito grandes, né? A relação comercial do Brasil com a China, ela ano passado foi de 150 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E desses 150 bilhões de dólares, a gente teve um superávit de mais de 40 bilhões de dólares. E esse superávit ele é essencialmente minérios e grãos, né? Commodities agrícolas. Então, é um dinheiro, um saldo favorável fantástico, né? Mas que não agrega à população. Que não tem retorno praticamente nenhum para a população. Eu acho que o melhor exemplo está aqui do lado do Maranhão, que é o Pará. O Pará exportou para a China no passado 21 bilhões de dólares. E importou uma merrequinha, quer dizer, praticamente tudo é saldo positivo. E o que fica para a população do Pará, né? Inclusive, a maior parte desse minério sai aqui pelo Maranhão, pelo Porto de Itaqui. Então, assim, é importante a gente analisar isso, porque já tem muitos anos que se discute essa questão. No governo Dilma, no segundo governo Dilma, no início, em 2015, ainda em 2014, 2015, houve uma assinatura de um acordo com o Li Keqiang, que era o primeiro-ministro chinês, que era um acordo muito bom para o Brasil. Eles estavam investindo 50 bilhões de dólares no Brasil. 50 bilhões de dólares de investimento. E eles abriram um programa de financiamento em que a China, cada R$1 que entrasse do Brasil, a China botava 2. Isso praticamente não aconteceu. Então, assim, nós temos uma situação que nessa questão de commodity, na questão ambiental, nós temos que ver o seguinte: quem é que vai comandar esse processo do lado brasileiro, efetivamente? Porque se não tiver comando, a gente não vai enfrentar o poderio econômico. E essa é uma questão política, né? Enquanto o poderio econômico se sobrepor ao político... Está perdido. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o professor Milton Pomar. Professor, o senhor é um entusiasta da relação comercial entre Brasil e China. Nesse novo momento em que o país vive, com a eleição do presidente Lula, o que esperar dessa relação? Bom, primeiro eu gostaria só de fazer uma complementação ao que você falou. Eu sou entusiasta da relação comercial, mas não apenas, né? Sim, sim. Da relação cultural, sim, da relação esportiva, da relação de intercâmbio universitário, de ciência e tecnologia. Eu acho importante fazer essa complementação, porque a gente muitas vezes olha só a parte comercial. Perfeito. Né? E a China é um país com 5 mil anos de história, com uma cultura riquíssima, né? Então a gente tem que aproveitar todo, assim como o Brasil. Né? Sim. Assim como o Brasil. Na questão comercial, já há muitos anos vem sendo discutido que o Brasil tem uma relação muito ruim com a China do ponto de vista comercial. Quer dizer, a gente exporta produtos primários e importa produtos com tecnologia embarcada, né? A diferença, o chamado gap tecnológico, é absurdo, né? Nós temos quase que tudo que a gente exporta é primário e quase que tudo que a gente importa manufaturado. É manufaturado. Não, e manufaturado com níveis de tecnologia altíssimos. Claro. Hoje tem um percentual cada vez mais elevado de tecnologia, né? Então, essa questão, esse desequilíbrio, essa desigualdade na relação comercial,
Já no primeiro governo Dilma, a presidenta na época falava sobre isso, no segundo governo. Só que nós temos uma dificuldade no Brasil de operacionalizar as decisões políticas. Isso tanto a nível federal como nos estados, nas cidades. Quer dizer, o dirigente principal chega, o Lula, por exemplo, agora, né, o presidente Lula, ele chega, não, tal, né, dá a linha. Mas aquilo ali, para ser operacionalizado... na ponta... Né, por várias razões. Por incompetência, por burocracia, por desinteresse, por interesses contrários. Inclusive, eu acho por conta do próprio sistema de governo brasileiro, de coalizão. Ou seja, não tem uma linha... Então, a gente tem no Brasil estudos importantes. Tem o Instituto de Estudos de Desenvolvimento Industrial, o IED, tem a Confederação Nacional da Indústria, que é a patronal, tem a CUT, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, o TID, que é o Instituto Trabalho, Indústria e Desenvolvimento, você tem o IPEA, você tem várias instituições que elaboram estudos sobre isso, que mostram a nossa decadência na questão industrial, né? E aí é importante que quem está nos assistindo tenha presente o seguinte: o que gera emprego de qualidade, o que gera progresso, o que gera desenvolvimento é a indústria. Os outros setores vêm junto, né? Mas é a indústria que puxa a parte de ciência e tecnologia, as inovações, né? No Brasil, o São Paulo representa isso, né? Exatamente São Paulo isso. E aos poucos... Região Sul. E foi migrando para outros estados. Você pega... Teve uma época que vinha empresas de São Paulo para o Ceará, né? Empresas aqui para Manaus, né? O polo industrial de Manaus. Então, assim, a gente precisa, no Maranhão, ter indústrias. E essas indústrias no interior, não apenas na região metropolitana, né? Você tem polos importantes no interior do Maranhão, Imperatriz e várias outras cidades grandes que podem ter um desenvolvimento industrial. E aí você diz, tá, mas como é que isso pode acontecer? Bom, a gente pode conseguir trazer capital chinês, não apenas chinês, mas capital chinês, em indústrias que possam se instalar aqui, que vão produzir bicicletas elétricas, que vão produzir veículos baratos, veículos para a área rural, que vão produzir máquinas e equipamentos agrícolas, que vão produzir agroindústrias, indústrias químicas, para a gente tirar o que a natureza nos fornece, né, na biodiversidade, e produzir coisas de alto valor agregado. Agora, para isso, precisa ter comando, precisa ter política, precisa ter estratégia. Como o governo e o empresariado maranhense pode atuar para estreitar essas relações comerciais e melhorar essa situação? Eu sei que já há muitos anos o governo do Maranhão vem trabalhando uma relação com a China. Mas aí eu volto a insistir. Eu não tenho conhecimento de caso aqui de perto, mas eu já estive aqui dando palestras, inclusive para o próprio governo, já foram 2 vezes para o governo, para secretarias, né, de ciência, de tecnologia, de projetos especiais, de trabalho e renda. E aí o que acontece? O governador, ou vice-governador na época, né, agora é o atual governador, vai à China, faz os contatos, assina os acordos e tal. Aí quando chega aqui, qual é a equipe que vai operacionalizar isso? Porque tem que ter uma equipe especializada em China. Tem que ter preparação para isso também, né? Tem que ter preparação, as pessoas têm que saber, tem que conhecer, tem que ter relacionamento e tem que ter um trabalho cotidiano. Porque a relação com a China, ela se faz nesse cotidiano. Então, assim, é muito importante a gente ter presente o seguinte: é importante o governador, o vice-governador e a China? Claro que é importante. Secretários, empresários. Agora, tem que ter um núcleo operativo e pensante também que vai dar sequência a isso, que vai efetivar isso. Porque senão fica só... Até porque é bem específico, né? Essa relação com a China. Ela é bem diferente com outros, exatamente pela questão cultural, comercial, é diferente de outras entidades. As pessoas sempre se queixam. Mas porque nos Estados Unidos... Tá, os Estados Unidos. Agora, com a China é diferente. Então é importante... Eu vou dar um exemplo concreto no caso do Maranhão. Eu acompanhei aquela história daquela siderúrgica, que vinha para cá, de 5 bilhões, 6 bilhões, não sei o quê, e que não aconteceu. E eles acabaram desistindo. Poxa, você já pensou o que seria o Maranhão ter uma siderúrgica com fornecimento de minério de ferro aqui?
a gente teria uma condição extraordinária. Agora eu te pergunto, tinha quantas pessoas do governo do Maranhão envolvidos naquilo todo dia, de manhã, de tarde e de noite? Eu duvido que tivesse 3. Duvido. Para valer. Porque se um negócio desse não dá certo, você não pode entregar os pontos. Você tem que ir atrás. Imagina o desenvolvimento do Maranhão tendo uma siderúrgica. Agora, Pomar, eu acho que, assim, isso também tem participação dessa falta de conhecimento, eu acho que até um certo preconceito em relação à China. Né? As coisas não acontecem até por medo, então é falta de conhecimento mesmo, não? Você foi generoso. Um certo preconceito, não é um certo, é muito preconceito. E aí está ligado à falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, você tem um preconceito, né? Você tem razão. Veja, a falta de conhecimento em relação à China, as pessoas muitas vezes dizem, nós precisamos aprender mandarim. Sim, precisa aprender mandarim. Agora, não é só o mandarim. A gente precisa efetivamente conhecer o país. A gente precisa entender o país, entender a mentalidade das pessoas, como é que se relacionam, como é que as diferenças de governo, a questão empresarial. Porque eu considero que no caso do Maranhão, o Maranhão tem uma vantagem na relação com a China que poucos estados brasileiros têm. E eu não acredito que as pessoas tenham noção disso aqui no Maranhão, que é a logística. A primeira coisa que os chineses fazem quando pensam em ir para um lugar é a logística. E o Maranhão tem porto e tem ferrovia. Cara, vocês estão com tudo e não estão prosa. Então, assim, o Maranhão deveria ser muito mais agressivo, no bom sentido da palavra, na relação com a China. O Maranhão tinha que acampar na China. Porque vocês tendo ferrovia e tendo porto, vocês podem ampliar esse porto, modernizar o porto, modernizar a ferrovia, construir mais ferrovia, com recurso chinês, com capital chinês. Investimento em capital. Investimento chinês. E isso vale para indústrias de várias áreas. O Maranhão pode ser um exportador, não é só para a China, não. Pode ser um exportador para o Brasil. Porque nós estamos aqui numa distância em relação a São Paulo, ao Rio Grande do Sul, quer dizer, por que tem que ser Manaus? Por que tem que ser Manaus, o polo industrial que recebe com vantagens de incentivos fiscais e tal? E por que o Maranhão não pode ter isso? Eu quero chamar a atenção para um aspecto. O Maranhão tem um déficit educacional brutal. Eu já fiz esse estudo com base nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. E isso, se não for resolvido, fica difícil. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o professor Pomar. Pomar, você tem produzido muitos textos e artigos sobre a China. Mas como isso? O que te fez realmente escrever esse livro? Como é que foi escrever esse livro? Olha, veja, eu trabalho com a China há 26 anos, escrevo sobre a China há 26 anos, em jornais, revistas, dou entrevista, dou curso, dou palestra. Mas escrever um livro é uma coisa assim que você diz, quem sou eu, né, para escrever um livro sobre a China? Meu pai escreveu muitos livros sobre a China. Eu nunca me vi escrevendo um livro sobre a China justamente por causa disso. Eu disse, o que eu vou dizer de... Só que o que me motivou a escrever esse livro, que realmente mexeu comigo, foi o anúncio pelo governo chinês, agora há pouco tempo, há pouco mais de um ano, de que eles tinham conseguido acabar com a pobreza extrema na área rural e que isso saiu, né, em vários organismos internacionais, que a China teria conseguido, nesses 40 e poucos anos, tirar da pobreza cerca de 800 milhões de pessoas. Eu sabia, em 2005, que eram 500, 600 milhões em 2005. E venho acompanhando, mas não sai quase nada na mídia sobre isso. E aí, quando saiu o anúncio, olha, nós acabamos com a pobreza extrema na área rural. E aí, os organismos internacionais disseram, olha, a China tirou 800 milhões. Eu falei, caramba, não são 8 nem 80, são 800 milhões. Isso é 4 vezes a população do Brasil, que foi incorporada na economia real, que foi tirada da pobreza. E não sai em lugar nenhum, ninguém fala nada, como se fosse a coisa mais... tiramos 800 milhões da pobreza, tá?
Assim, como se fosse comprar alface na feira, né? Aí eu falei, não, peraí. Sabe, isso foi para mim o determinante para dizer, bom, eu tenho que reunir alguns dos artigos que eu já publiquei, né, os mais recentes, e tenho que fazer alguns outros artigos, fazer alguns outros textos, para marcar essa questão. Agora, sim, esse número é muito grande, né? Mas, e é grande também se você fizer a relação percentual entre população, toda a população, e essa quantidade que foi tirada, né? Porque não é pouco, mesmo percentualmente não é pouco, né? Bom, para que as pessoas tenham uma noção do que nós estamos falando, a América do Sul tem 400 milhões de habitantes. São 2 Américas do Sul tiradas da pobreza. É um negócio de uma dimensão, quer dizer, não existe na história da humanidade nada parecido. Eu falo até arrepio, porque assim, é uma coisa muito, muito impactante. E aí entra uma polêmica que o primeiro livro do meu pai é o Enigma Chinês, Capitalismo e Socialismo, de 87, esse livro. Na época, todo mundo, eu me lembro que foi ele causou na época, né? O pessoal dizendo, você tá maluco, que não sei o quê, papapá, papapá. E agora as pessoas estão começando a conhecer um pouco mais a China e continua essa polêmica. Mas a China é capitalista? A China é comunista? A China é socialista? É capitalismo de Estado? Eu li um dia desse o cara dizendo, é capitalismo autoritário. Eu digo, gente, é muito rótulo, é muito adjetivo. A China consegue ter uma mescla de socialismo e capitalismo. Porque o projeto deles é de 100 anos, eles estão com 40 e poucos anos. Eles não atingiram nem a metade da trajetória. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a mais 50 anos. Mas, objetivamente, eu até brinco que é o seguinte, a China é socialista para dentro e capitalista para fora. Ela usa o capitalismo para poder melhorar o padrão de vida da sua população. Está certo, né? E conseguiu. Não adianta bufar. Quem não concorda, não adianta bufar. Ela conseguiu. A melhoria do padrão de vida da população chinesa é atestado por Banco Mundial, é atestado pela ONU, pelas várias agências da ONU, em qualquer área que você quiser. Na área industrial, na área de bem-estar humano, no que você quiser, o padrão de vida melhorou. E essa é a questão. Nós vivemos num país que tem uma parcela da população que passa fome. O país que mais produz comida proporcionalmente tem 30 milhões passando fome. Então é essa a questão. O vizinho da China, que tem mais população do que a China, que é a Índia, metade da população passa fome. Então, nesse aspecto, eu considero que a China é um caso de sucesso socialista. Isso está no livro? O que o leitor vai encontrar nesse livro? Pois é, o que o leitor vai encontrar nesse livro é uma panorâmica sobre a China. Tem desde a questão das ferrovias, a questão da robótica, a questão do 5G, a questão da geopolítica, da agropecuária, da alimentação. Quer dizer, você tem um leque, a educação, você tem um leque de assuntos que permitem que quem leia o livro tenha uma noção do que é o país hoje. Né? E o título dele já traz uma discussão grande, né? O título dele, eu sou um profissional da área de marketing, né? Quer dizer, o título dele é marqueteiro, né? Quer dizer, você tem que provocar as pessoas. Se for um título xoxo, ninguém nem dá bola. Eu vejo títulos de publicações de livros acadêmicos, o cara bota um título desse tamanho, todo cheio de... O cara olha... Agora, na hora que você olha assim, o sucesso da China socialista, o cara já se incomoda, né? Já se incomoda. Não, mas a China não é socialista. Bom, então lê o livro. Mas a China é um caso de sucesso? Então lê o livro, né? Então, eu acho que é muito importante, nesse momento que a gente está vivendo, a gente discutir o socialismo. Porque as pessoas não se dão conta do seguinte, nós vivemos há 250 anos com um sistema dominante chamado capitalismo. E o que o capitalismo nos proporcionou? Proporcionou guerras, miséria, fome, destruição, desgraça de um monte de países, né? E aí a gente tem que ver o seguinte, bom, mas é só o capitalismo, não tem outro sistema, não tem uma alternativa? Porque antes do capitalismo tinha o feudalismo. Não mudou? Mudou, não mudou? Por que o capitalismo também não pode mudar? Então eu acho que é importante a gente começar,
voltar a discutir sobre socialismo no momento em que nós temos mais de 1 bilhão de pessoas no mundo passando fome. Com todo o progresso que existe, com toda a produção de alimentos que existe. Então, a questão hoje no mundo é acesso. As pessoas não têm acesso à moradia, as pessoas não têm... Eu vou dar um exemplo que me incomoda profundamente. Eu sou geógrafo, sou professor de geografia, tenho mestrado em políticas públicas, e nós temos um critério do IBGE de habitações subnormais. O que é habitações subnormais? Aglomerados subnormais. Aglomerados subnormais. O que é isso? Favela. Então os caras inventaram um eufemismo. O dispositivo. Inventaram um eufemismo. Não existe favela no Brasil, existem aglomerados subnormais. Legal, né? Só que existem quantos milhões de pessoas vivendo em aglomerados subnormais? Existem 7 mil aglomerados subnormais. Existem quantos milhões de pessoas vivendo... E aí, eu uma vez comentei numa palestra que favela não é para existir. Aí o pessoal ficou bravo comigo. Como assim, não é? Eu falei, não, gente. Favela não é para existir, não é para ter favela. As pessoas têm que morar em condições boas, têm que morar em casas boas, em prédios. Por que a pessoa tem que morar amontoada numa favela? Favela é um absurdo. E aí você vai na Índia, é o país que tem mais favela no mundo, favelas de milhões de pessoas, e vai na China, não tem favela. Bom, então vamos comparar, né? Pomar, além de São Luís, já foi lançado em algum lugar o livro? São Luís foi o primeiro lançamento. Primeiro lançamento. Primeiro lançamento. E já tem previsão de próximo, alguma outra cidade? Rapaz, dá até cansaço. Assim, ó, aqui em São Luís, aí eu vou para Brasília. Brasília vai ter lançamento na UNB e na sede do PT, na sede nacional do PT. No auditório Marco Aurélio Garcia, porque ele era o secretário de Relações Internacionais. Aí na sequência, Chapecó, depois Porto Alegre, Curitiba, Florianópolis vão ser 2 lançamentos, um na Universidade Federal, outro na Livraria de Esterro. Depois Mossoró, Recife, Fortaleza, Mossoró, Recife, aí vai Goiânia, Catalão, Alfenas, São Bernardo do Campo, lá dos sindicatos metalúrgicos. Que bom, mas chega quando eu lembro, dá até um certo cansaço, porque vai ser uma pauleira, né? Vai ser uma maratona. Onde o público já pode adquirir o livro? Olha, já está disponível? Está disponível na internet, na www.insular.com.br, que é a editora, né? Ali. E aonde a gente está fazendo os lançamentos, a gente está levando o livro para quem quiser. Ontem, por exemplo, acabou. Hoje eu já não tenho mais livros, né? E eu acho que uma coisa importante é que esse livro ele foi pensado para facilitar a leitura. Ele não é um livro muito grande, eu acho um absurdo hoje você ter livro de 500 páginas, 600 páginas. As pessoas se intimidam, né? Então ele está com 274 páginas. Não é de mais nem de menos, tá? Ali não, né? Suficiente. E o estilo dele é um estilo mais objetivo, mais jornalístico, digamos. Quer dizer, eu não trabalho aquela coisa teórica, que às vezes chega a dar você volta e não consegue entender. Trabalha com dados. Trabalho muito com dados, com fatos objetivos, com análises, mas é um estilo jornalístico, então é melhor de ler, né? Ok. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Agradecemos a tua presença aqui, desejamos sucesso, tá? E esperamos te ver aqui de novo. Eu também. Muito obrigado. Queremos agradecer também a companhia de quem nos assiste. Esperamos todos para a próxima edição do Sindicep Entrevista. Até lá!